Olá, navegante das palavras! Bom, hoje eu vou começar falando de uma viagem que eu fiz para o México em 2003. Foi a convite da minha ex-chefe e ela me perguntou se eu gostaria de conhecer praias mexicanas ou os sítios arqueológicos. Claro que eu preferi os sítios arqueológicos. E nós fizemos uma viagem de carro deliciosa. Demorou acho que umas 4 horas, né? Nós saímos da cidade do México e fomos parando em vários lugares até nos hospedarmos numa das cidades prediletas dela, que é Guanajuato. Quando a gente chegou lá, eu lembro que logo que nós chegamos, eu me deparei com uma praça lindíssima aqui tinha um restaurante, aqui um teatro, e tinha aqueles cantores de rua, que lá se chamam grupos estudiantinas. E aquilo me encantou, eu nunca esqueço. Eu falei para ela, eu falei assim, se um dia eu escrever um romance, meu romance vai se passar aqui. E passar. Aí vamos pular para 2008. Porque desde 89, quando eu comecei aquele livro, eu vinha com umas tentativas, mas eu não tinha mais ninguém assim para ver, que eu confiasse, né, que nem meu padrinho. Ele tinha ficado doente, então já não tinha mais tanto contato com ele. Então ali eu fiquei meio sozinha nessa questão de avaliar minhas próprias obras. E aí, quando chegou 2008, eu abri uma revista, estava escrito assim, que tinha um prêmio, acho que de 100 mil euros para romances em língua portuguesa, mas de todos os países de língua portuguesa. Quando eu vi o valor, eu só vi o valor, 100 mil euros, aí é claro, os olhos aqui viraram, né, uma caixa, né, eletrônica. Eu falei, 100 mil euros? Só que quando eu vi o prazo, 15 dias. Falei, mas meu Deus, por que eu não vi isso antes? E aí eu já tinha aqueles rascunhos lá que nunca tinha virado nada. Eu falei, meu Deus, tenho só 15 dias para apresentar um livro. Eu lembro que eu vi isso, acho que sei lá, numa quarta-feira. No fim de semana seguinte, porque eu gosto, os meus primeiros romances nascem escrevendo, no sentido literal. Eu preciso de papel e caneta. Eu sentei no fim de semana em casa, que faltavam 15 dias, né? Eu falei, eu preciso esse fim de semana escrever um livro. Parecia psicografia. Eu sentei naquela mesa, vinham, os personagens vinham. Eu trouxe para mostrar o caderno para vocês. Esse é o caderno, ó. Num único fim de semana, olha, eu escrevi tudo isso. Aqui, ó. Para aqui. Entendeu? Olha só. Isso eu escrevi num único fim de semana. Inclusive é um caderno, olha, bonito, por sinal, tem até um reloginho do Magazine Luiza. Aqui nasceu a história de Lugar Cheio de Rãs. E aí eu fui pro computador na segunda-feira, porque eu tinha que entregar já na outra semana. Então eu tinha aquela semana para digitar. Digitei, só que aí eu criei uma personagem adolescente. Para eu poder avançar com a personagem, eu tive a ideia de fazer diários, porque daí avançava com a história. Mas aí, como eu era uma adolescente, eu falei, mas como é que eu vou pôr, né, eu vou criar eu já estava aqui com mais de 40 anos, né, eu falei assim, como é que eu vou pôr um discurso, né, diálogo de adolescente? Não tive dúvida, fui buscar meus diários. Eu peguei meus diários e aí eu ia, aleatoriamente, eu não pegava, porque como a Dominique tinha uma idade de 15 anos e eu comecei a escrever com 13, 14, falei, não, eu abri aleatório. Então o que eu fiz? Eu peguei meus diários e fui meio que, onde era possível, claro, com as adaptações necessárias, até porque a Dominique era uma outra personagem, eu era uma outra, a Celina que escreveu era oposto da Dominique. Então eu avancei com a história, porque tinha um número mínimo de palavras, e eu não conseguia atingir aquele número mínimo. Eu falei, vou ter que botar diário aqui para fazer andar, tem que fazer andar com diário. Porque era a única coisa que eu tinha que conseguia chegar no mínimo. Tanto que Lugar Cheio de Rãs, até hoje é um livro, ele é fino. Eu cheguei no mínimo que eles exigiam. Bom, mandei o livro, obviamente não foi escolhido, né? Naturalmente, porque como editora que eu já era, eu sabia que aquele livro não tinha nem revisão, que derá edição. Mas aí, como eu tinha um livro pronto, eu falei assim, por que não transformar? Aí eu comecei a querer realizar o meu outro sonho de escritora. Falei, por que não trabalhar nesse livro? Já que eu corri tanto e ele está aqui semi-pronto, precisando apenas de uma revisão e uma edição. Nisso eu mandei
comecei. Aí avancei mais, lapidei a história, naturalmente. E nessa época eu tinha um contato com Eugênio Esber, um jornalista lá de Porto Alegre, e perguntei para ele se ele podia ler para mim. Ele falou, claro, manda o livro. E eu mandei. Mas é claro, um jornalista muito ocupado, mil compromissos, e a esposa dele, a Mayra Esber, ficava olhando aquele pacotinho lá. Ela falava, ai meu Deus, mas quem é essa moça aqui que mandou para ele ler? Ele não tem tempo. Ele fala, eu sei, eu tenho que ler, mas estou sem tempo, eu tenho que ler. E o rascunho ali, eu não ia cobrar, né? Porque afinal, de graça, ele ia ler por gentileza. Só sei que chegou um dia que ela falou assim para ele, Eugênio, vamos fazer o seguinte, eu vou ler para você esse projeto aqui e eu dou uma resposta para você. Aí eu te falo o que eu achei, se vale a pena você ler ou não, senão a gente já dá, né, uma posição para ela. E ela fez. Ela se encantou com a história. Eu nunca esqueço o dia, era 7 de maio de 2009. O Eugênio mandou um e-mail para mim. Ele falou, Celina, olha aqui o que a minha esposa disse sobre o seu livro. E ela tinha dito que ela não conseguia parar de ler. Aí eu pensei assim, bom, uma mulher que nunca me viu na vida, né? Porque até então, nem ele eu conhecia pessoalmente. E ela se encantou pela história, então eu tô conseguindo escrever daquele jeito que meu padrinho dizia. Um romance, que não é uma autobiografia. E não era mesmo. E ela ficou encantada, e eu falei sim, eu fui muito grata a esse casal. O Eugênio e a Mayra, tanto que a Mayra, na minha segunda edição do livro, ela é quem faz o prefácio, né? Aí ele foi ler também. E onde começamos a fazer uma troca de edições, porque daí já estávamos falando de edição de texto. E quando eu sugeri, eu não abri minha mão do título, Lugar Cheio de Rãs. E ele falou, mas esse não é um título, sabe? Se você já fosse uma escritora famosa, né? Mas um título esquisito que nem esse, mas eu não abri mão. Eu sabia que estava escolhendo um título que não dava. E também, aquele rapaz que eu conheci na empresa e o gerente da área editorial da empresa também foram os dois outros grandes editores desse livro. Eu tive muita sorte, porque eu tive o Eugênio, a Mayra, esse gerente da empresa e esse outro rapaz como leitores, que hoje chamam, acho que leitura beta, não lembro direito, que são especialistas em leitura. Eu tive o privilégio de ter esse livro sendo lido por profissionais assim, altamente qualificados. Eu ouvi o conselho de cada um deles e é onde eu vi a importância da edição. Eu tinha uma história, ela precisava ser lapidada, mas ela precisava ser editada. Então, cada um deles contribuiu com, assim, eu sou eternamente grata a esse quarteto, porque eles leram meu livro por amizade e contribuíram, assim, não dá para falar. Tamanha foi a influência deles, as observações. Quem escrevia era eu, mas as observações foram fundamentais para eu lançar Lugar Cheio de Rãs. E agora eu vou contar para vocês na próxima rota como foi o lançamento de Lugar Cheio de Rãs. É isso, navegantes, espero vocês. Paz a todos nós!